Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay, comigo na apresentação está Carol Freitas. Depois das suas férias, longas férias nas Ilhas Gregas, tu tem um destaque para nos dar? Eu queria dizer que tu também estava de férias e por isso o Resenha das Gurias não esteve presente na semana passada, tá, galera? Então aqui, ó, difamação. E não fui para Ilhas Gregas não, porque tinha R$2 na carteira, né, gente? Não dava nem pra agora ir. ela não vai. Eu dava posso dizer nem- pra vocês que nesse dia 5 ela não tem só R$2, tá? Dia 5, Agora, glorioso. depois de pagar as contas, talvez. Talvez sim, talvez sim. Mas nós estamos aqui sempre na grande parceria de Trilegal, com respeito e igualdade. A vida é Trilegal, Trilegal porque apoiar o futebol feminino é Trilegal, além de Universidade Fevale, referências que impulsionam referências. A gente falou sobre essa folga, né? Nós temos uma folguinha no calendário do futebol feminino, em virtude da data FIFA, tem seleção brasileira feminina em campo, que é muito importante. Mas nós temos uma pausa para falar também de Campeonato Brasileiro, Carol Freitas. Isso mesmo, então hoje estamos recebendo mais uma convidada aqui no Resenha das Gurias, convidada inédita, ela nunca esteve aqui no estúdio, então seja muito bem-vinda, Valéria Cantuário, atacante das Gurias Coloradas. Cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço demais pelo convite e bora fazer essa resenha aí, vamos conversar bastante sobre futebol feminino e o que vocês quiserem saber também estaria aqui disponível. Muito bem, e eu quero dizer que eu vivo um momento muito feliz da minha vida, tá? Porque nunca no futebol feminino gaúcho teve tanto nome Valéria, tá? Isso é uma coisa espetacular. Valéria Cantuário, que está aqui conosco, representante do Inter, e tem a Valéria Paula do Grêmio. E tem a Valéria, né? Que é a Valéria aqui do Resenha também. Possamay. Eu acho que no Grenal, tu vai entrevistar as duas Valérias. Só tu e as duas Valérias. Daí fica grande aquele momento. meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro. Acho que a gente pode providenciar. Gostei muito dessa história. Mas, Valéria, pra gente falar um pouquinho também, né, de como, antes da gente falar dos aspectos dentro de campo, né, já que tem bola rolando, mas como começou essa relação com o Inter, esse contato? Você já estava aqui no futebol brasileiro atuando pelo Flamengo, mas como é que foi essa vinda para o Rio Grande do Sul, para o futebol gaúcho? Cara, a minha relação com o Inter já vem de alguns anos atrás aí, só que aí eu não fechei com o Inter, né, na primeira proposta que eu recebi, e aí fui conhecer outros ares. E esse ano eu recebi outra proposta através do Bari, que o Bari é de longas datas. Conheci o Bari em 2018, quando eu joguei com ele no Audax. Ele foi meu técnico lá no Audax, em São Paulo. E a gente conseguiu fechar o contrato. Luísa me ligou também, conversei com as minhas empresárias. E a gente conseguiu chegar numa ideia bacana, me passaram o projeto direitinho, como seria esse ano aqui no Inter, a equipe que iria ser formada. E a gente conseguiu aí fechar o contrato e hoje estou aqui. E como é que tá sendo pra ti agora essa adaptação ao futebol gaúcho? A gente tava brincando antes nos bastidores que agora tá quente, então agora tá tudo tranquilo. Mas como é que tá sendo pra ti essa ambientação a Porto Alegre e ao Inter? Cara, eu digo que eu sou do mundo, então qualquer lugar que eu chego eu me identifico, eu me dou bem. E aqui tá bastante quente, eu sou do Piauí, então eu cresci num calor gigantesco. Lá no Piauí é bastante quente. Mesmo quando chove, não esfria, é quente. Mesmo no inverno é quente. Mesmo no inverno é quente. E aqui pra mim tá bastante tranquilo. É como eu falei, eu me identifico com qualquer lugar que eu chego. Calor tá bom, frio tá bom. E é isso, cara. Pessoa flexível, pô. Você vai ficar o frio ou calor. Deixa chegar em julho que ela vai ver só o que a turma tá esperando ela. Mas, Valéria, sabe que o Rio Grande do Sul tem as suas particularidades, assim como em todos os estados, em qualquer lugar, ainda mais quando a gente fala de futebol. E, né, no futebol masculino a gente tá vivendo uma semana de Clássico Grenal, a decisão de Campeonato Gaúcho. Pra quem tá olhando de fora ou pra quem já acompanhou um Clássico Grenal, como é que tá estar aqui, né, envolvida nesse todo? Até porque o mês de março também é de Clássico Grenal, então como é que tá já pensando sobre isso? Nossa, cara, pra ser sincera, assim que eu cheguei aqui no Inter, a primeira coisa que falaram pra mim foi: você tá preparada pro Grenal? E eu falo, cara, eu sempre tô preparada pro que daí vier. Então, o Grenal pra mim vai ser mais uma coisa na minha vida que eu quero viver e quero poder sair uma pessoa vitoriosa de dentro do Grenal. Então, eu vim aqui para poder dar o meu melhor e tô ansiosa para poder desfrutar desse momento aí. E tô com sangue no olho, tô com muita vontade de poder vivenciar esse Grenal. E dos clássicos que tu já disputou, assim, né? Tu tava no Flamengo e a gente sabe que no Rio de Janeiro são várias rivalidades ali, né? Mas quais foram, assim, os clássicos mais quentes que tu já disputou, assim? Cara, ali no Rio
por incrível que pareça, eu fiz gol em todos os clássicos. Atenção, hein? Então, Atenção. isso quer dizer que eu sou boa em clássico, né? Lá no Rio, eu fiz gol em clássico, contra o Botafogo, contra o Fluminense e contra o Vasco. Quando eu estava no Benfica, também fiz gol em clássico, que foi contra o Sport. Então, tem um faro de gol aí em clássicos, né? Tô ansiosa, tô bastante motivada para poder fazer gol nesse Grenal aí. Olha aí, temos uma Um candidata. retrospecto positivo, um hein? retrospecto. Valéria, pra gente falar também um pouquinho desse campeonato brasileiro que começou, né? Vocês receberam de cara o São Paulo aqui em Porto Alegre. Eu acho que pelo menos quem viu assim ficou a sensação até de que o Inter poderia ter saído com pelo menos um ponto, né? Pelo que vocês produziram. E depois também tem a vitória jogando fora de casa. Como é que é a avaliação de vocês nesses 2 primeiros jogos, assim, também? Queria que tu falasse um pouquinho do teu posicionamento, porque a gente viu tu estreando como na lateral direita. Essa relação com o Bari, como é que é com o técnico Maurício Salgado? Então que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse início. Cara, o início é como eu falei para vocês, a nossa equipe tá uma equipe muito, muito equilibrada. A gente veio esse ano para a gente tentar colocar o Inter onde ele realmente merece estar. Então, olhando para os nossos treinos, o nosso início de temporada, a gente está uma equipe bastante motivada para que a gente consiga chegar longe esse ano. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir brigar com muitas equipes que vai chegar e a gente vai conseguir bater de frente. E o início ali do Campeonato Brasileiro, a gente errou nos detalhes. Acredito que aqueles 2 gols que a gente tomou do São Paulo foram detalhes. Então, não que foi bom a gente perder, mas a gente conseguiu ajustar os nossos erros e a gente conseguiu ir para o segundo jogo mais tranquilo e a gente sabia onde estavam os nossos erros. E a gente conseguiu sair com a vitória no segundo jogo. E eu estou muito feliz com a vitória do segundo jogo e a gente vai continuar trabalhando durante esse período aí, que vai ser essa semana, que ainda falta mais uma semana, que é para a gente enfrentar o Bragantino no próximo sábado. E eu tenho certeza que a gente vai sair vitoriosa desse jogo, porque a gente tem trabalhado bastante. E em relação à minha... Essa experiência. A minha experiência aí de lateral, ponta, eu já fiz no Benfica, jogava no Benfica nessa ala toda, então já estava adaptada. E aí eu tive a passagem com o Bari lá no Flamengo também, e assim que eu cheguei, a gente teve essa conversa, eu falei, Bari, tô vindo do Benfica, lá jogava de lateral também, aí ele chegou para mim, conversou comigo. E tô me saindo bem, tô gostando aqui bastante, ele também tem gostado bastante. E é isso, eu vim para somar, tanto para defender quanto para atacar, fazer gol e defender. Estou aqui para isso. E o Bari também tem um retrospecto positivo a respeito disso, né? A Bolt, por exemplo, era uma menina que chegou no Inter, anunciada como atacante, ele foi testando ela na lateral, e foi dando certo, né? Mas eu queria te perguntar o que tu acha de jogar na lateral, assim? Gostamos ou estamos... Sim, não, gosto muito de estar na lateral. Eu sou o tipo de atleta que eu sempre digo, quando não dá na tática, vai na força, vai no físico. Na raça? Vai na raça e eu sou assim, cara. Por onde eu passo, eu faço isso. Eu falo, cara, eu tô aqui para somar com vocês. O que vocês precisarem, eu tô disponível dentro, fora de campo. E eu tô me identificando bastante na lateral direita. E aquela perguntinha que a gente faz sempre, né? Já falamos da lateral e do ataque. Tem mais alguma posição no currículo, assim, que tenhamos jogado? Começamos em outro, não sei. Não, cara, eu nunca joguei em outra posição, não. Começou como atacante mesmo? Sim, comecei como atacante, fazia ali meio que 9 às vezes. Mas nunca foi esbandi. volante. O faro de gol tá aí também, né? O faro de gol tá sempre aqui disponível, cara. Mas volante, zagueira, nem tamanho eu tenho pra zagueira, né? Mas a gente tenta. Mas às vezes você olha, tem zagueiro também que não tem uma estatura muito grande, mas depende muito do seu gosto também, acredito. Ô, Valéria, e até assim, sobre entrosamento, né? Porque a gente, pelo menos na estreia ali, eram 3 remanescentes apenas do time do ano passado, né? Chegaram muitas atletas, assim como você. Tem as meninas da base também que estão ganhando um espaço que ele é bacana. Como é que é também essa questão do entrosamento do time, assim, pro segundo jogo? Vocês notaram que vocês já estavam melhores? É uma coisa que vocês ainda vão depender, vai demorar um pouquinho para acontecer? Cara, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente está tentando sempre conversar, porque a conversa ela é importante para a gente ajustar os detalhes.
E eu tenho certeza que o nosso jogo contra o Bragantino vai ser melhor do que o do América e do que o do São Paulo, porque isso é consequência de jogos. Então, eu acredito que a gente precisa de tempo mesmo e de jogos para a gente poder se adaptar melhor. Eu conheci o jogo da Darlene, a Darlene conheceu o meu jogo, conheci o jogo da Débora, da Letícia. E aos poucos a gente vai se encaixando para que a gente consiga cada dia melhorar. E qual é a importância, então, Valéria, desse período que vocês tiveram agora de data FIFA, né? Vocês tiveram 2 amostragens, diferente da pré-temporada em que vocês ficam treinando e tendo alguns treinos, agora vocês tiveram jogos a valer, né? Sim. E um período de treinos justamente para ajustar o que vocês viram nessas primeiras amostragens. É isso. O importante dessa parada para a data FIFA é para a gente realmente ajustar os erros que a gente cometeu nos jogos. Então, entra, como eu falei, o período do tempo que a gente precisa, que é para poder ajustar os detalhes e a gente se adaptar ainda mais e conhecer a companheira que está do lado. E a gente tem falado muito, Valéria, já uma sequência de anos, né, sobre o nível do Campeonato Brasileiro, né? Porque, claro que a Copa do Brasil também tá aí, é mais uma competição nacional, assim como a Supercopa. Você também já teve uma experiência fora, também voltou. Você percebe também isso, assim, para quem muitas vezes vê de fora também a Liga Brasileira, de que isso tem crescido mais, ano que vem é ano de Copa aqui no Brasil, mas vocês também têm notado isso dentro de campo, de que, olha, o nível a cada ano tá subindo, alguma equipe que antes você pensava assim, olha, talvez a gente consiga 3 pontos ali, agora não é mais assim, vocês notam isso? Sim, com certeza. Quando eu saí daqui do Brasil em 2020, que eu voltei ano passado, cara, evoluiu muito, tanto em todas as partes que você olha para o futebol feminino hoje, evoluiu bastante. Você olha time que não tinha nem futebol feminino, hoje tem base, e é legal pra gente ver essa evolução. Então, hoje você vai para os jogos, disputar jogos, você não sabe se você vai sair vitoriosa desse jogo, porque as atletas estão ali querendo fazer a diferença, querendo mostrar futebol. Então, isso é muito importante para a gente e para a geração que está chegando também. E isso é muito, muito, muito legal de se ver, cara. Muito, muito mesmo. E aproveitar esse gancho que a Valéria citou, a Valéria Possamay citou que agora eu falo Valéria, pode ser qualquer Valéria. uma, né? Das competições outras, né? Vocês têm a Copa do Brasil também, a gente ainda não tem o calendário de quando começa ali, detalhado, né? E quais vão ser os confrontos, né? Estamos pedindo muito. Tudo bem. Calma, né? Calma, Carol. Mas queria te perguntar, Valéria, quais foram os objetivos que foram apresentados para ti e para as outras atletas que também chegaram, né? Quando vocês foram procuradas pelo Inter, visando as competições dessa temporada, Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Estadual. Enfim, o que vocês têm na mira para esse ano? Cara, é ser campeãs de todos os campeonatos que a gente participar. Mas depende muito do que a gente vai mostrar. Então, eu acredito que a gente buscar todos os dias evolução e trabalhar. Mas pelo nosso time, o que eu estou vendo dentro de campo e nos treinos, acredito que a gente vai conseguir chegar em finais, ser campeãs. E eu cheguei aqui para somar, né? E saber do tamanho do Inter e não ter essa ambição, acredito que eu nem teria vindo para cá. Então, é ser campeão de todas as competições que a gente estiver dentro. A Inter vai disputar jogo de bolinha, a gente quer ser campeã do jogo de bolinha. A Inter vai disputar basquete, quero ser campeã com o Inter do basquete. Vamos disputar da Copa do Brasil, quero ser campeã da Copa do Brasil, do brasileiro, quero ser campeão brasileiro. Então é isso, é constante evolução. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir mostrar o que a gente vem tentando fazer nesses 2 jogos aí. E é um ponto importante também, Valéria, porque o que a gente viu de um Inter, assim, a gente discute isso muito, que é 2022, 2023, o Inter Sim. chegou num patamar, assim, Sim. importantíssimo, histórico, né? Decisão de Campeonato Brasileiro, 2023 tem a Copa Libertadores, e depois disso, assim, cai muito, assim, e chama atenção negativamente porque era um time que a gente via lá em cima. E muitas das opiniões que a gente ouviu e discutindo isso foi da dificuldade, muitas vezes, de não você apenas chegar,
mas de você se manter lá por muito tempo, né? Que é algo que o Corinthians conseguiu fazer isso muito bem, especialmente, né, que é a nossa referência. O que tu acha que, assim, com a tua experiência, tu pode contribuir em relação a isso? Isso também, de certa forma, não demora um pouco mais além de um ano, porque no ano passado, né, o Inter acabou, em determinado momento do campeonato, brigando contra o rebaixamento, né, nesse contexto que a gente fala de um momento histórico em 22 e 23. Aí, 25, você tem uma luta contra o rebaixamento, não chega nem na final do Campeonato Gaúcho, que Sim. também é um marco negativo, né, mas que traz essa observação. Mas o que você acha que, assim, pro Inter precisa fazer para recuperar esse topo, né, e como pode fazer isso também, né, para se manter lá? Cara, eu acho que o Inter precisa correr contra o tempo, acredito eu. Porque é como você citou aí, de 2022 para cá já se passaram 3 anos praticamente, quase 4 anos. É bizarro você olhar um time que chegou em final de brasileiro e não se manter. Então, acredito que por trás disso tudo vem uma estrutura, não é só dentro de campo que você tem que olhar o futebol feminino hoje em si. O futebol feminino em si, ele precisa de uma gestão para poder se manter. Você olha para o Corinthians hoje, o Corinthians é elite do futebol brasileiro. Por qual motivo que o Corinthians é elite do futebol brasileiro? Por trás dali de tudo tem uma gestão. Então, a Valéria vir para cá, eu acho que vem muito disso. A gestão que está trabalhando por trás do futebol feminino do Inter. Então, isso me pegou muito. E eu olhar para o nosso elenco hoje, a gente tem atletas de base e tem atletas que têm, desculpa da palavra, mas tem uma puta carreira já. Então, eu acho que envolve muito isso para o Inter se manter, para o Inter chegar onde ele quer e se manter onde ele quer ficar. Então, eu acho que é muito disso, sabe? Envolve muito a gestão por fora e envolve muito dentro das 4 linhas. E a gente está se preparando para chegar nisso. E eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse patamar. E as experiências que tu teve fora do Brasil, Valéria? Como é que tu vê o futebol em Portugal quando tu esteve lá, na Espanha quando tu esteve lá? Até no comparativo mesmo, né? Tu, depois de tu ter já disputado pelo futebol brasileiro, tido essas experiências e voltado pro futebol brasileiro, o que tu viu? Assim, como é que tu diria que está o nível? Cara, eu chegar na Espanha, eu levei um susto bizarro, gigantesco, porque o futebol espanhol, o nível dele é gigantesco. Foi o mesmo susto que eu cheguei agora quando eu retornei pro Brasil. Porque quando eu saí do Brasil, que eu fui pra Espanha, cara, eu ia pros jogos, eu não sabia se eu ia ganhar de 1-0, se eu ia ganhar de 3-0, ou se eu ia perder de 3-0. Porque as equipes são muito boas. E aí, passei quase 2 anos lá na Espanha, foi quando eu fui para Portugal. Em Portugal, o nível já não... Mais baixo. Já era mais baixo, só que eu passei 3 anos lá. E quando eu saí, já tinha elevado o nível, já tinha crescido bastante. E aí eu pude participar da Champions League também com o Benfica. Nossa, aí o nível é bizarro, gigantesco. E poder jogar contra o Barcelona, Lyon, eu olhava para as meninas, puta que pariu. Mas se elas estão lá, eu também estava lá. Então, eu falei, cara, isso aqui é um sonho que qualquer atleta quer viver. Poder disputar uma Champions League, poder jogar com as melhores do mundo. Mas foi gigantesca, assim, a diferença que eu vi quando eu cheguei lá. Só que depois eu fui me adaptando, então... Aí depois já tava... Aí jogar Champions era um negócio... Depois foi virando banal, né? Tem algum jogo muito marcante de Champions, assim? Cara, é a mesma pergunta que eu ia fazer. Pode ser, se for uma derrota, pode ser também, mas assim, claro que vitória marcam, assim, mas alguma coisa, alguma jogadora... Cara, o jogo contra o Bayern de Munique, que infelizmente a gente perdeu esse jogo, mas nesse jogo eu dei assistência, eu joguei muito... Nossa, joguei muito, mas saí triste porque a gente jogou perdeu. Como atacante ou lateral? Tava de ala. Tava de lateral. Uhum. E aí, esse jogo contra o Bayern de Munique, foi um jogo bem legal da Champions League. Aí, jogar contra o Barcelona também é outro nível, né, cara? Mas aí... Poucos nomes, importantes. Né? Mas contra o Bayern foi um dos jogos assim, que eu acho que eu me destaquei mais. E fui bem. E teve algum perrengue que passou nesses países que passastes ou foi tudo de boa? Cara, idioma, uma palavrinha ali. Quando eu cheguei na Espanha, eu não conseguia... Porque lá tem o espanhol, lá é o normal, que eu não sei, e tem o catalão? Nossa, o nosso técnico era do catalão. Cara, ele falava eu entendia B, C, D e não entendi o A. Mas depois eu fui e... Só tinha tu de brasileira ou tinha alguma colega? Tinha outra. Tinha a Geise e a Caroline.
Era. Mas no início foi difícil. Não entendia nada do Piauí. Piauí, São Paulo. São Paulo, Madrid. Aí complica, né? Quebrou a guerreira um pouquinho. Ainda tive passagem e fui em Salvador. Joguei no Bahia também. Mas aí... Não, no Bahia não. No Vitória. Mas aí foi 3 meses lá que eu joguei lá, o baiano. Mas aí, quando eu cheguei lá, foi complicado. Ele falava rapidão, cara. Muito rápido. Eu não entendia nada. Mas alguém te ajudou ali pra entender? Eu dizia, o tático ali, imagina? Quer que tu joga faz uma jogada? Depois eu saí hablando tudo. Você falava... Eu Só entendia. falava em espanhol e em catalão. Só espanhol e catalão. Podia chegar o que você quisesse falar. Eu tava entendendo. Aqui, Tava lá disponível aqui, ó. Vamos conversar, amiguinho. Vamos resenhar? Vamos resenhar. Você escolhe se você quer resenhar em português ou em espanhol. Mas como é que foi também a tua adaptação à alimentação, a amizades? Foi tudo fluindo bem? Assim, tinha um perrengue fluindo. de alimentação? Não, porque lá em Portugal, lá na Espanha, lá tinha mercado brasileiro. E a gente ia atrás do mercado brasileiro. Mas aí depois, algumas iguarias lá da Espanha, eu experimentei algumas e eu gostei. Você sente saudade Conta até? pra nós aí alguma Cara, coisa eu gosto, diferente. viu? Eu gostava. Vocês gostam de, tipo, Ramon? Vocês sabem? É tipo É o presunto? só que lá tem... Só de ouvir falar do Jacan falar no Masterchef. Cara, mas é muito Mas aqui é bom. muita referência. É muito... Na primeira vez que eu experimentei, eu não gostei. Mas depois eu me deliciei, assim, me acabava. O paladar, ele... Com vinhozinho. Muito bem, né? Nossa, Nas horas vagas, né? Pô, nas horas vagas Isso todo foi mundo. uma das coisas mais gostosas que eu gostei mais da Espanha, que eu comi. Então assim, tava Madrid. 100% adaptada lá. Tava, Pô! cara, tava. Só não gostava do poio, né? Do frango dele lá, do poio. É? Gente, eles pegavam um frango lá. Ai, Valéria, você quer o frango bem hecho ou não hecho, né? Que é bem passado ou não. Tá vendo como eu sou espanhola? Nossa, muito. Hecho ou não hecho? Aí eu falo, quero bem hecho, bem passado. O frango chegava da cor do seu tênis, pô, branco. Caramba, E é a metade de um frango. Lá eles não dividem o frango. Não é que nem É aqui que vai a no gente- mercado ali. Aí tá? corta. Não, É. tipo, era metade do frango. Você botava no prato, o prato era só o frango, assim, ó. Caramba. Cru, velho. Eu não comi. Quando a gente viajava com um time, assim, eu só comia ovo. Ovo e arroz, pô. Feijãozinho não dava rolado? Não, lá não tinha. O feijão só comia em casa, que a gente comprava no Sim, mercado sim. brasileiro. Mas lá, quando a gente viajava. E o macarrão era frio, macarrão com atum frio. E Por isso que o Brasil, né? tinha umas coisas lá que me pegavam muito. Não tinha um docinho diferente Mas lá, aí eu legal? desenrolava. Docinho. O pessoal joga bola, né, ô cara ali na frente. Não, cara, sabe? mas eu não né? sou muito. Eu não sou muito do doce, você acredita? Ah, Então não tinha nenhum. Não me Chamou aprofundei. atenção. muito. O nosso projeto de atleta aqui, eu querendo saber de doce. Mas Minha filha, se eu- tu me dar uma volta, vai ver um projeto de atleta. Horroroso! Mas eu não sou muito do doce, não. No momento não tô lembrada de algum doce que eu comi lá na Espanha. Mas gostei. essas experiências, então, tu acha que iria de novo se aparecesse? Oxi, com certeza. Eu ia pra qualquer lugar do universo, do mundo, velho. Tô disposta, disponível a qualquer coisa. Se a proposta for boa, Valéria, arruma a mala, bora, tô pronta. Aonde é? Mas no momento tô no Inter. No momento é aqui. Mas tem algum país, sei lá, pensando em daqui a alguns anos, tá? Não estamos falando disso. Que tu gostaria muito de jogar, assim, tu França. pensa? França. Já. É uma fala liga, em francês ali? de uma França, liga bem competitiva, né? Que tem crescido muito. França eu tenho muita vontade de... Eu tenho vontade de morar na França, de viver Deve na ser França. muito É. chique. O fui pra francês é bem bonito, né? Eu fui pra França com a minha noiva. Nossa, a gente se apaixonou. A fotinho na frente Fotinho da da torre, torre, né? tem que ter, né? Ela foi pedida... Eu pedi Muito ali bem. noivado na Torre Eiffel, pô. Aí... A Valéria vai meter algum Agora respeito é. aqui, por favor. Respeita. Agora tem sim, que agora respeitar, atingiu o nível pô. de romantismo. O nome da noiva, por favor. Amor, eu te amo. Sani Ravani. Ah, agora fez a moralzinha. É, cara. Ah, e a data nós marcamos ou nós estamos enrolando? Cara, a data tá... Ah, não tô enrolando, mas É, ó, não tá atenção aí. definida. Não tem Não- aquela que tu quer ainda. Não tá definida ainda, mas a gente tava tentando ver se a gente faria agora em 2026. Mas a gente não Decidiu organiza. ainda o dia. Sim, mas tá perto já, pô. Não vai demorar Olha mais, aí. não. Olha aí. Ah, Vai demorar viu? mais Vou te mandar o endereço aqui da empresa depois. O casamento vai ser no Brasil ou vai ser na França? Vai ser na França. Claro que tem que ser na França. Não, claro, viagens, né? Para os Cara, convidados. tem que ser tudo na França, né? É. Pô, Se o noivado for na croissant. França,
Croissant, Jacan gosto podia... Né, o eu sou chefe, muito Jacan. Sempre que dá, eu cito. Enfim, a gente perdeu totalmente Não, o foco. perdemos Peço muito, desculpas. cara. Mas eu quero Peço seguir muitas nessa questão de desculpas. culinária, que é o seguinte, eu sempre pergunto pra todo mundo que vem aqui, que é, tá, passamos Portugal, Espanha, voltamos aqui pro Rio Grande do Sul, que é, nós temos as nossas iguarias aqui também, vamos lá. Eu gosto de experimentar coisas novas. E o chimarrão, tu já experimentou? Cara, não, você acredita? Tá errado isso aí, hein, ô, Eu tava dona com 2 Valéria. meses, mas ninguém me passou essa Eu vou trazer um A chimarrão, vou Valéria, deixar ela aqui. fica com essa pendência que ela sempre Chimarrão. pergunta. Chimarrão. Então, você teria... Mora, Teria no trazido, próximo, né? no próximo nós vamos marcar e vou te mostrar. Mas é uma Uhum. bebida quente. Ela é amarga. É Você uma toma água quente com numa erva. cuia. É. Não é assim, não é simplório assim. Calma aí, vamos É respeitar só o chimarrão. água? Só água? Não, água água e com- erva. não, é uma tem- cuia. Eu vou te Não mostrar a tem foto nada depois. dentro, não? Não, tem. Não. Só erva e, E água. é- e Ah, água. Tem graça. Não, mas é uma bebida, tu vai. Mas tu- eu vou tentar, vou... É vou como se experimentar. fosse um mate, um tererê. Só que o tererê, ele é gelado, O né? tererê é gelado? Tererê eu já É. experimentei. É, E o docinho, nosso é não é? quente. Tererê? É, eu acho que dá pra. Tu pode fazer os dois, assim, dá pra. Mas o nosso é amargo, assim, ele é mais. Eu Forte. vejo as meninas lá, pô. Vai Então pro tu já treino, sabe. Com volta do matezinho. treino. Não, Ah, não Não, ofereceram. então- tá, as uma gurias estão falha do vivendo. elenco. Estão vivendo Uma falha errado. do elenco. Não É. vamos quebrar o Eu elenco. sei. O elenco tá bom, pô. O elenco tá Não, ótimo. Mas vamos deixar esse recado aqui. E churrasco. Churrasco? É. Gaúcho. Nossa, A carne. gente fez um já, pô. E aí? E aí? Gostei do churrasco. Ah. E no grau de churrascos, assim, em qual nível tá o churrasco gaúcho pra ti? Dos churrascos que tu já provou. Excelente. Pensa bem. Bom. Nossa, será se eu, Pode melhorar. se eu vou pesar o clima ou não? Não, acho que não. Fala que é o Não, pior. tô zoando, tô zoando. Eu não te zoando. convido mais, Tô mas zoando, é tô resto. zoando. Você precisa de nota de uma de Não, uma assim, 10 por exemplo, ou- o churrasco, tu já comeu churrasco em quais outros estados? No Rio de Janeiro já comeu? No RJ. Tá. No Piauí já Piauí. comeu? Em São Paulo? Tá, mas o Sim. do J é de grelha. O nosso aqui é espeto. Cara, eu gostei, pô. Eu É. gostei. Ah, Eu gosto de Tu não carne. vai dizer que o churrasco do Rio de Janeiro é melhor que o gaúcho, que Não, nem não nós tô vamos falando que é brigar. melhor. Eu gosto de carne, então. Tá, então em qual nível, assim, de todos os... É. Vamos supor que tu já tenha provado cinco churrascos em 5 estados. O do Rio Grande do Sul tá em qual lugar? Olha aí, Valéria aí. Posso colocar em segundo? Ah, muito bem. eu achei que ia Tá ser bom? em quinto pelo... Qual que é o primeiro? Não precisa falar primeiro. É o Pode ser o carioca. meu da minha casa do Piauí, né? Ah, Pode. pode ser. Então tá. Pode ser. Ah. Ela ia falar Olha, o carioca. Jungou. Aqui não. Já julguei antes. Mas a gente gosta mesmo disso, né? Da resenha também. Resenha, pô. Muito pra trazer esse ambiente. Valéria, enquanto você vai servindo uma água aí, a gente gosta muito também de falar sobre projetos pessoais, né? Você falou um pouquinho ali de jogar fora do país. Mas o que essa Valéria que chega ao Rio Grande do Sul em 2026 também pensa em termos de carreira, pensa também em termos com o Inter, assim, o que tu... Quando tu veio pra cá, assim, o que tu pensou também em termos de objetivos? Jogar todos os jogos. Fazer gols. 2 já foram, né? 2 joguinhos já. Sim. Fazer gols. E ser muito grupo, cara. Eu sou muito, como eu sempre digo, somar. Eu vim pra somar aqui no Inter. Então, eu acredito que eu, jogando, eu vou ajudar bastante. E mesmo que você não sabe como que é o futebol, mas mesmo que eu não esteja participando dos jogos, eu sempre vou estar ali para poder apoiar as minhas amigas. Se você correr por mim, eu vou correr por você. E assim sucessivamente. Mas eu quero muito poder jogar todos os jogos e fazer muitos gols. E como é que foi que Valéria Cantuário começou a praticar o futebol, assim? Como é que foi teu início? Quem te deu a primeira bola? Quem me deu a primeira bola... Você acredita que eu não lembro quem me deu a primeira bola? Mas eu comecei a jogar futebol através do meu irmão, cara. Que o meu irmão... Minha mãe não deixava ele sair para as casas. Mais novo ou mais velho? Mais velho. E aí, ele convidava eu e minha irmã para jogar com ele. Vocês são em 3 ou tem mais? 3? É eu, meu irmão e a minha Os irmã. nomezinhos aí, vamos lá. Jefferson, e Vanessa e Valéria. Eu sou a mais nova. E aí, a gente começou a brincar com ele ali no terreno de casa e a gente levou a sério essa brincadeira do futebol. E aí, hoje eu tô aqui, no Internacional. Já rodei o mundo, já disputei Mundial com a seleção brasileira, Sub-20, já fui convocada para a seleção principal, já fiz gol na seleção principal e eu sou muito feliz por isso, por ter começado a brincar com meu irmão ali no terreiro de casa e já ter rodado o mundo. E eu comecei a jogar futebol através do meu irmão, acho que 4, 5, 6 anos de idade. Caraca. Ele fazia bolinha ali, aquelas bolinhas de sacola,
E aí a gente brincava. E passou um tempo que a gente já estava maiorzinha e a gente começou a convidar os nossos amigos lá do interior. Era só eu e minha irmã de mulher no meio dos meninos. E era goleira, e os meninos tinham ódio de nós, porque ninguém ganhava da gente. Olha Eu aí. e minha irmã. Aí ela jogou futebol até. Ainda hoje joga, mas infelizmente Tá. ela se lesionou do joelho Hum. e foi lá no Piauí, no Tiradentes. E a gente não tinha condições de arcar com a cirurgia dela, o time, né? O time não tinha condições. E aí foi no período que eu estava na seleção brasileira sub-20, e aí eu consegui arrecadar um valor, fiz rifa das minhas camisas da sub-20, seleção sub-20, e a gente conseguiu arrecadar um valor que foi para ela fazer a cirurgia do joelho dela. E aí ela voltou a jogar de novo, foi para Belém ainda, jogou no Paysandu, mas aí depois voltou para o Piauí, e aí começou a estudar, paguei a faculdade dela, inclusive ela se formou ano passado. Que legal. Em educação física. Acho que esse ano ela vai começar a trabalhar na área de educação física. Mas eu comecei a jogar futebol através do meu irmão. Minha mãe brigava demais com nós. Minha mãe, tomava banho ali, meu dia, vamos dormir. Quando dava 10 minutos depois, a parede estava troando, bola na parede, minha mãe brigando. E foi assim, cara, o meu início no futebol foi através do meu irmão. E como é que foi teu início em clubes, assim? Como é que surgiu a tua primeira peneira? Não sei se foi peneira ou se algum olheiro te descobriu. Como é que foi, assim? Então, começou assim meu início do futebol lá com a minha irmã. E aí, um certo dia, tinha uma amiga nossa lá no interior que gostava de futebol também. Nesse período eu já tinha acho que uns 10, 11 anos de idade. O nome da amiga, antes que a gente esqueça? Marina. E aí ela chamou a gente, vamos marcar um jogo amanhã lá em tal lugar contra o time da vizinhança lá, que era o Oriundo. O nome do meu interior é Lagoa do Governo, bem peculiar os nomes, né? Não dá nem pra... Mas enfim, é Lagoa do Governo contra o Oriundo. Aí a gente foi lá na casa da menina que jogava bola também, aí a gente marcou esse jogo. Aí a gente começou. Depois desse jogo, nunca mais a gente parou de marcar esses jogozinhos. Aí começou a ter campeonatos lá no interior. Olha aí, que bacana. E aí, um certo dia, a gente jogou, mas a gente marcou um jogo Lagoa do Governo contra Gamileira, que era outro interior. E aí, o dono desse time era da cidade de Teresina. E ele tinha um time lá na cidade, lá em Teresina, que era o Star Pink. E aí, ele viu eu e minha irmã jogando contra o time dele lá. E aí, no dia seguinte, ele foi lá na casa dos meus pais e pediu pra minha mãe se ela deixava a gente jogar no time dele. Em Teresina, isso. Aí a minha mãe ficou feliz, eu chorei de felicidade, minha irmã também. Só que ele não dava nada de custo, era só pra gente ir, ele passava lá na nossa casa e a gente iria. E aí a gente foi. Foi a partir desse momento aí que eu comecei a Viver a rotina viver a rotina futebol. de futebol. Só que eu tinha que lidar com ajudar minha mãe na roça, aí tinha que estudar. Era bem... Ué, era uma Quantos uma aninhos vida, né? vocês tinham nessa época? Eu tinha acho que 11 anos, a minha irmã tinha 13. E aí esse time dele em Teresina, as meninas, uma 18, 20, as meninas tudo, e nós assim, ó, as meninas riam da gente, era uma zoação danada, que às vezes eu chegava em casa nem vontade de voltar eu tinha. Mas eu falo, cara, é meu sonho, eu tenho vontade, se eu já consegui sair daqui do interior, então talvez eu consiga ir mais longe. E o aí importante é não desistir, né? E aí foi, cara, foi, a gente tinha que lidar com tudo isso, como eu tô falando, né? Eu trabalhava muito com minha mãe na roça, tinha que estudar. Aí foi quando eu estava com os meus 15 anos de idade. E aí eu já estava no ensino médio. Então, no ensino médio eu já estava em outra cidade lá, uma cidade vizinha lá. Então, eu saía do interior meio-dia, ia para a cidade vizinha, falava com o diretor da escola, saía da escola acho que 3, 4 horas da tarde, e encontrava com ele. O nome deles, desse casal, é tio Fran e tia Fran. Sou muito grata a eles por eles ter me escolhido lá, ter visto eu jogar eu com meu irmão lá no interior e ter me levado para Teresinas. Um abração para vocês. Muito obrigada mesmo, de verdade. E aí tinha essa rotina toda. Saía da escola tipo 3, 4 horas, o treino era 8 horas da noite. Então eu saía de uma cidade, ia para outra cidade. Eu chegava em casa, às vezes, 1 hora da manhã. Pra acordar muito cedo Pra acordar. dia, né? Só pra dormir e acordar. 5, 6 da manhã. Aí ia pra roça com meus pais, voltava e era assim, sucessivamente. E quando que vira, Valéria, a chavinha assim que tu pensa assim, cara,
posso ser jogadora, isso é um sonho que eu posso fazer. Você falou, né, há pouco, né, que pagou a faculdade da tua irmã. Quando que vira essa chave, né, de que sim, é possível, eu posso viver do futebol, posso viver do meu Quando que o talento. futebol começa a dar lucro, né? Quando que o futebol... Tu recebe teu primeiro salário ali jogando. Cara, demorou, viu? Eles davam ajuda de custo, eles davam R$10 pra eu poder pagar a passagem. Aí sobrava R$2, a passagem era R$7,50. E eu ia juntando, pô. Ia juntando, às vezes chegava... Às vezes nem sobrava, porque eu tava com fome, às vezes queria comprar outra coisa. E aí, quando eu saí do time deles, que foi em 2000 e... Eu passei 2000 e... Acho que 13, 14, 15. Acho que eu passei uns 3 anos ainda no time deles. Só que aí, quando eu tava no time deles, como eu já conheci algumas meninas ali do meio do futebol, elas me convidavam para ir jogar alguma peneira. Não sei se vocês conhecem o Torneio Relâmpago. Só de ouvir falar. O Torneio Relâmpago é uma competição que você junta só em um dia, leva tipo 4 times e aí você joga 2 jogos e você for pra final, você é campeã daquele Torneio Relâmpago. Então eu era convidada muito para torneios assim em outras cidades. E aí ali eu ganhava R$30, ali eu ganhava R$50, mesmo eu estando no time deles. E aí, a partir desse momento, eu vi, opa, o futebol pode me dar retorno. Só que não era aquilo que eu queria, aquilo ali não dava nada. Por mais que eu fosse uma criança ainda, mas eu via algo muito grande pela frente. E aí, chegou um período, acho que foi em 2016, 2015, foi em 2015. Esse time que eu tava, que era o time deles, teve um casal lá, que era amiga minha, Silene e Carlinha, me convidaram para fazer o teste no Tiradentes. Não sei se vocês conhecem. Uhum. Tiradentes, Piauí. Uhum. E aí eu fui fazer esse teste com a minha irmã, nós duas. E aí a gente passou. Aí eu disputei Piauiense lá, disputei Copa Batom. E aí, lá eu já recebia um valor. Lá eu comecei a receber R$350 mensais. Então... Ali já era um início mais consolidado. Já era melhor. R$350 mensais. E aí Aí eu passei 1 ano lá no Tiradentes. Em 2016, eu recebi a proposta para ir para o São Francisco do Conde. Vocês já ouviram falar no São Francisco do Conde? A Maria Dias, não foi a Maria Dias que Maria jogou lá Dias, também? Maria Dias, minha amiga. Nessa época eu joguei com ela lá. Olha aí. Cara, eu sou muito rodada no futebol. Maria Dias Conheço sentou aqui e muito. falou desse Maria mesmo Dias time. é uma grande amiga minha do São Francisco do Conde, eu conheço ela. Ano passado eu encontrei ela no Grêmio. Quando eu No tava Grenal, Flamengo. vão se encontrar também, É, hein? nós esbagaça, nós duas. E aí eu tava lá, esse período, lá passei, fui jogar o Baiano lá. Nossa, lá eu sofri. Lá o clima foi hostil. Era muito Lá alto era- nível? Lá era muito Baixo. baixo nível em relação à estrutura. E aí eu cheguei a passar até fome lá. Porque a gente tá A falando Maria de Dias é de 2000... Salvador, a Maria é. Dias é da Bahia, então ela tava em casa praticamente. Sim, Uhum. sim. Não que fosse fácil pra ela Claro, também, né? claro. Sim. Mas aí eu saí do Piauí, fui de ônibus, cara. Eu lembro demais. Com a cara e a coragem Cara, só. cara, cheguei na rodoviária. Eu cheguei na rodoviária. Minha mãe chorando, eu chorando, minha irmã chorando. Entrei no ônibus, levei o documento da minha mãe e da minha irmã pra Salvador. Ai, cara. Como que envia? Não sabia, não conhecia nada. Eu cheguei em Salvador, entrei em desespero com os documentos da minha família lá. E como que eu vou enviar praticamente quase sem dinheiro? Minha mãe tinha me dado acho que R$150. Só para enviar era R$50 e eu ia ficar com o quê no bolso? E eu saí de lá para ganhar R$700. Você vai ganhar, não sei se era 700 ou era R$800. Quando eu chego lá, eu ganho quanto por mês? Acho que nem 200, R$300 por mês. O que eu fazia? Mandava o dinheiro para minha mãe, ficava assim, nem um centavo. E minha mãe não sabia, né? Porque eu Tu não queria contar pra ela não ficar chateada, triste, preocupada. Cara, e o tempo, aí foram 3 meses. Eu tava vivendo de cuscuz e pão por lá, praticamente. E como é que jogava e treinava Chegou um daí? período que eu tava assim, ó. Eu tava inchada. Sim. Eu morava do lado da casa do treinador, que era supervisor, sei lá, era dono do time, mas não dava suporte, pô. Ele só largava lá dentro da casa e foda-se. Se virem. Sim, não tinha Se nem virem. estrutura. Mas para treinar, você tinha que estar lá, porque se você não treinar, você não é atleta, você não presta. Uma vez ele olhou para mim e falou, cara, você não é atleta, você não serve para nada. Ele falou, você tá... Seu nível não... Meu Deus. E por que você me contratou, pô? Por que eu tô aqui? Eu disputei o Baiano e aí voltei para casa no final do ano, de dezembro de 2016. Quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou para mim e falou, você não vai voltar? Eu falei, vou voltar, eu queria voltar ainda, vocês acreditam?
porque eu falei, não quero ficar no Piauí. Mas é que tem isso, né? Eu tô falando Vitória pensando no Valéria, porque, cara, é um negócio que é você acreditar em você mesma e buscar isso. E que bom que tu acreditou em ti, né? E eu queria do teu voltar pra lá. Do potencial. E aí ela falou, não, você não vai voltar. Você não vai voltar. Eu vou sim. Ela, não, aí Tu contou pra ela tudo dela, falou, depois tu não vai não. Não, eu não tinha contado ainda. Contou só partes. Não tinha contado. Aí eu contei pra ela, porque ela bateu o pé, ela falou que você não vai. Eu falei, beleza, eu morava na casa dela ainda, então como que eu ia sair se eu não tinha dinheiro ainda pra... Por mais que o pessoal fosse mandar, ela não ia deixar eu sair de casa. E aí, nesse mesmo ano, de 2016 para 2017, o Tiradentes entrou em contato comigo de novo. Aí eu voltei pro Tiradentes. Quando eu voltei pro Tiradentes, aí as coisas começaram a melhorar novamente. Foi quando eu fui artilheira do Brasileiro A2, em 2017. Fui artilheira do Piauiense. Foi quando saiu a minha primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. E aí... Decolamos, né? Aí eu só fui. Aí, 2017, quando deu no final de 2018... Esse período todo que eu passei no Tiradentes, de 2017 até final de 2018, eu disputei... Fui campeã sul-americano com a seleção... Inclusive, eu tenho até a data aqui. Fui campeã com a seleção brasileira. Olha ali, ó. Sul-americana. Tu não enxerga Está também, né? tatuada. Não, mas tá ali a data. 31 de janeiro de 2018. Sim. Tu não enxerga que tu tá Não, sem eu óculos, não né? estou. Fui campeã com a seleção brasileira sul-americano. Fui para o Mundial na França também. E aí, quando eu voltei do Mundial, foi quando eu recebi a proposta para ir para o Audax, que é onde eu me encontro com o Bari. O Bari é de longa data, então eu sou muito grata ao Bari também, por ele ter sempre me dado oportunidades. Saí do Piauí através do Bari, fui para outro estado bem longe, que é onde é o eixo do futebol nacional do Brasil, né? Que o paulista ali, você olha, Outro nível, outro né? nível, né? Então, o Bari me levou para São Paulo. E aí, disputei o brasileiro ainda e disputei o paulista com o Bari. E aí, no final de 2018, foi quando o Audax também já não estava mais numa Não faz tão boa, eu fui para Salvador. Aí, disputei o baiano. Quando eu volto para Salvador, com quem eu me encontro lá, a final foi com quem? Com o cara que eu me humilhou. É, E o aí? futebol, ele não é. Ele também tem suas histórias. Aí, eu fui artilheira do baiano, com 11 gols em 7 jogos. E fiz gol na final em cima dele. Aí não precisou falar mais nada. Eu Tava falei, dada a resposta. cara, não tenho o que falar. Eu só mostrei o quanto profissional eu sou e o que eu queria na minha vida. Eu trabalhei para isso. Então, quando as pessoas perguntam, você se inspira em quem, cara? Eu me inspiro muito em mim. Eu tenho muito orgulho de mim. Tem pessoas que eu olho, Marta, Cristiane, Formiga, que são atletas excepcionais, mas se eu não tivesse lutado, batalhado todos os dias, eu não teria chegado onde eu cheguei. E como é que foi pra ti naquele momento, assim, né? Tu tinha passado por uma situação bem complexa no clube, pra dizer o mínimo, né? Ali com toda essa situação de uma promessa de um valor e receber outro, e até a alimentação bem restrita, digamos assim, né? É restrito. E logo em sequência vem uma... Logo em sequência não, né? Mas assim, com os fatos cronometrados, assim. Depois veio uma convocação pra seleção. Como é que foi pra ti naquele momento, assim, entender, pô... Todos os momentos e tudo que eu passei, todos os perrengues que eu passei, fizeram com que nesse momento... Cara, valeu a pena ter passado por todos os perrengues, valeu a pena passar fome, valeu a pena comer pão, valeu a pena cuscuz eu amo, eu como todo dia, inclusive, mas em excesso também é demais, né? Valeu a pena eu ter me esforçado, valeu a pena eu ter acordado cedo, valeu a pena eu ter matado aula, às vezes eu matava aula, porque não tinha como. Mas eu concluí meu ensino médio, tá feito, tá? Cara, eu sou muito feliz por quem eu sou, por quem eu me tornei, a atleta que eu me tornei hoje. E aí, cara, desculpa, Conte. depois desse jogo lá no Barradão, que foi em cima dele, Mário, nunca vou esquecer seu nome. Eu fui convocada para a seleção brasileira principal, foi a minha primeira convocação. Quantos aninhos? Acho que era 21, 20. Bem jovenzinha ainda. Uhum. E aí, depois da seleção brasileira principal, foi quando eu fui para o São Paulo, em 2019. E aí também foi, nossa, que ano na minha vida. Depois daí, minha vida só foi coisa boa. Fui convocada para a seleção brasileira principal, aí fui para o São Paulo, fomos campeã brasileira da A2, fui a artilheira do time, fui a melhor atacante do Paulista. Foi um ano excepcional para mim, 2019.
depois de 2019, 2020, fui para Madrid. Continuei sendo convocada para a seleção brasileira principal. Fiz muitos gols lá em Madrid. E é isso. É muito mérito, né, Valéria? Não, eu acho que é muito bacana, assim. Claro que a gente se espelha em outras histórias, mas que bom, né, que também tem esse espelho em si mesma. E eu acho que não tem nenhum problema nisso, né? Não é soberba, não, muito longe disso. Sim. É você sentir orgulho da sua história, né, do que você construiu. E a minha pergunta também é, o que essa Valéria ainda sonha, né? O que tem ainda guardado aí? Se tem alguma meta? Não precisa ser necessariamente pra esse ano, assim, mas onde é que tu quer chegar ainda? O que tu Cara, pensa? eu penso em chegar em lugares grandes. Não que o Inter não seja lugar grande, porque aqui eu quero fazer história no Inter, eu quero ser campeã com o Inter, eu quero levantar títulos com o Inter. Tanto, como eu falei, pode ser de bolinha, mas eu quero levantar o título, eu quero ser campeã brasileira, eu quero ser campeã gaúcha. Mas eu quero muito poder voltar à seleção brasileira também, quero muito poder disputar um mundial, quero muito disputar uma Olimpíada, quem sabe. E é isso, as minhas metas profissionais no momento é essa, eu quero muito ser campeã com o Inter, a primeira delas. Quero poder fazer história nesse clube gigantesco. E aí o resto daqui para frente, a gente vai ajustando e ver onde que a Valéria vai chegar. Muito bem. E quando tu lembra, Valéria, de tudo que tu passou, né? Porque muitas vezes a gente vê os resultados. A gente fala nós que estamos do lado de cá, né? A gente vê os resultados e vê, pô, passou pelo Benfica, jogou na Espanha, jogou pelo Flamengo, pelo São Paulo. A gente não faz ideia das histórias que tem até conquistar esses resultados. E aí, quando tu olha pra trás, assim, tu relembra tudo o que passou, o que passa pela tua cabeça, assim? O que tu diria pra aquela Valéria que tá jogando bola ali com os irmãos ainda, com a bola feita pelo irmão? O que tu diria pra aquela menininha? Cara, eu sempre reflito bastante sobre a minha história, né? Eu sou muito emotiva. Eu não sei por que eu não chorei aqui ainda. Eu acho que eu tô melhorando. Tô melhorando. Eu acho que o ser humano ele vai crescendo, ele vai evoluindo em determinadas situações. Mas a Valéria, criancinha, para a Valéria que eu sou hoje, eu me tornei uma pessoa muito determinada. Eu sou uma pessoa muito... Para mim, não tem batalha que eu não consiga vencer, sabe? Para mim, eu consigo vencer tudo que tiver pela minha frente. Pode ser a pior coisa do mundo, mas eu estou disposta a vencer qualquer coisa. Então, acho que valeu a pena eu ter vivenciado tudo que eu vivenciei, porque não é fácil, cara, não é fácil. Não é fácil você chegar no Flamengo, não é fácil você chegar no Benfica, não é fácil você chegar no Internacional, não é fácil. Valeu a pena, é só gratidão, muito esforço, muito esforço diário que eu tive. Porque se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse lutado diariamente, eu não teria chegado aqui. É luta diária mesmo, luta constante, todos os dias. Todos os dias você tem que lutar, todos os dias você tem que acordar dispostos para... Porque aqui no Inter, cara, tem dia que eu acordo e eu falo, cara, hoje é um novo dia, então hoje eu tenho que treinar bem. Se eu não treinar bem, tem uma coleguinha do meu lado que está trabalhando mais que eu, ela vai ser titular. E não é questão de ego, como vocês falaram. É questão de disciplina, é você lutar diariamente para você chegar onde você quer. Então, não é à toa que eu cheguei aqui hoje. É porque eu realmente trabalhei, lutei e me esforcei para chegar aqui. Que baita história, hein, senhoras e senhores? Muito baita história e que bom que tu tá aqui também para compartilhar um pouco com a gente. E nós nos alongamos muito nessa resenha, mas é porque a gente gosta muito. Quando a resenha é boa, as coisas isso aí. rendem de uma forma que você nem vê o tempo passar, cara. E não romantizando, né? Porque a gente gostaria que todo mundo tivesse uma situação mais fácil de conquistar as coisas, que não precisasse passar pelos perrengues que tu contou aqui, né? É muito difícil. Mas acho que essa história também serve para muitas meninas se inspirarem também. Sim. E pensarem que elas também podem, né, tendo uma realidade que não é das mais favoráveis possíveis, estar onde tu está e conquistar o que tu conquistou. Sim. E aí eu queria te perguntar como é que tu vê isso também, às vezes quando tu volta pra casa, assim, volta pro Piauí, tem as menininhas lá, as pequenininhas jogando bola, vem falar contigo, cara, como é que é? Na minha cidade eu sou bastante conhecida. Onde eu chego, a galera... Olha aí! Valéria, vamos fazer isso. Eu sempre estou disposta ali. Eu sou do povo, né? Mas eu me sinto muito realizada, muito feliz por hoje ser conhecida, não só na minha cidade, mas nacionalmente. Fora também do país, tenho muitas amigas, muitas amizades. E isso me deixa com o coração bem quentinho, porque eu estou fazendo a minha história. Então, se a Valéria, Deus o livre e o guarde, acontecer alguma coisa comigo hoje, a Valéria vai deixar a história dela, vai deixar a marca dela.
Então, o que eu tento passar para as crianças, para as meninas, é que elas não desistem dos sonhos delas, dos objetivos, porque vai ter muita batalha para enfrentar. É como você falou, cara, não poderia ser mais fácil. Mas até dentro do futebol é difícil. E hoje o futebol em si, nós atletas, a gente está sujeito a passar por dificuldade. Uma cirurgia mesmo é... Eu mesmo fiz cirurgia nos 2 joelhos no Benfica. Eu estava na minha melhor fase e eu fiz cirurgia nos 2 joelhos. Foi uma baita dificuldade que eu enfrentei. Mas eu consegui. E o que eu tento passar para elas é isso. Você vai enfrentar dificuldade, mas quando a oportunidade chegar na porta, aproveita. Muito bem. Olha o recado aí. Atenção vocês, hein? Eu quero conhecer agora um pouco mais da Valéria Resenha, tá? E nós temos sempre 2 perguntas aqui no Resenha que você não vai escapar, que é o seguinte. E agora aquelas para fechar mesmo. A primeira delas é: quem é a Valéria na resenha ali do vestiário? A gente já tem visto algumas coisas, mas eu quero que tu nos conte com mais detalhes. Pode cortar para minha noiva, não vem? Brincadeira. Cara, eu danço. Mano, eu danço muito no vestiário. Por favor, um passinho pra câmera. Cara, não pode. Mas eu danço, eu canto. Então, o dançar muito é dançar de volume ou de dançar bem? Eu danço bem, eu tenho um molejo aqui soltinho. TikToker? Não, TikTok também não. Eu sou mais do pagodão da Bahia, mais um forrozinho ali do Nordeste. Mas eu desenrolo. Vou desenrolo o TikTokzinho ali. Eu faço com a minha noiva alguns TikTok. Mas eu danço no vestiário, eu sou muito resenha, cara. Eu vou ali, puxo um, animo outro. Quando chega na hora do aquecimento, eu já tô aquecida, já tô pronta pro jogo, porque eu já dancei muito. Não precisa mais, né? Não, eu falo pro Luiz, ó, já tô aquecida. Tomo uma creatina ali, tomo uma cafeína, já tô no pique. Eu danço 120. muito. E a segunda pergunta? Quem é a mais resenha junto contigo ali, então, no vestiário do Eu acho que tu já Cara, na vocês primeira. já sabem quem é. Tá nas redes sociais aí e tudo. Eu e Darlene. Fechou uma dupla boa, hein? Cara, a minha história com a Darlene é muito engraçada, sabe por quê? Mais história. Agora tu vai nos contar. Porque eu chego no Benfica, a Darlene era o número 7 do Benfica, a Darlene sai e eu pego a camisa da Darlene. Eu chego no Flamengo, a Darlene sai e aí eu chego no Flamengo. Aí ela... E sempre eu atrás da Darlene, sempre... Quando eu chego no Inter, quem tá no Inter? Darlene. Eu falei, agora é o nosso momento de ser feliz. Together. E a gente deu que se encaixou. A gente não tem dia ruim pra gente, não tem tempo ruim. A gente tá sempre ali e a gente tá fazendo a alegria da galera. E o nosso grupo hoje tá muito leve, o nosso clima tá muito leve. Eu acho que isso faz parte de um grupo bom. E a gente tá aí nessa, cara. Eu e Darlene, a gente é muito sucesso, né? É uma dupla perfeita. Que momento. Mas Valéria, assim, pra te agradecer muito por esse bate-papo, né? Por compartilhar tanta história com a gente e, acima de tudo, né? Uma lição de vida. Porque é muito bom saber de histórias como a tua, né? Porque a gente sabe que muitas coisas melhoraram e que bom, né? Pro futebol feminino, mas vocês fazem isso, né? Porque as coisas... Tem muita contribuição de vocês nisso para que hoje, né, tem a categoria de base que a gente fala muito, que o Brasil vai receber uma Copa do Mundo no ano que vem, então é muito bom ter pessoas e conhecer pessoas como você. E fica sempre os nossos votos, né, Carol Freitas? O microfone está sempre à disposição. Exatamente. Esteja convidada para voltar sempre que quiser ao Resenha das Gurias. Agora tu viu que resenha literalmente, né? É toda nossa. Mas te agradecer muito por se abrir com a gente, né? Por contar vários bastidores de como que tu chegou aonde tu está hoje, né? Por todos os clubes que tu já passou, toda a história que tu construiu no futebol. A gente às vezes sabe que não é fácil, mas a gente não sabe quão difícil foi chegar ali. Então é muito bom ouvir isso de vocês e estamos aqui, né? Quando precisar, conte conosco. Cara, eu que agradeço vocês pelo espaço. É como eu estava conversando com o Bruno assim que a gente chegou aqui, que o futebol feminino ele precisa de espaço, assim como o de vocês, ele precisa ser divulgado mais. Por mais que esteja em constante evolução, mas a gente precisa mais, a gente precisa ser mostrada para o mundo inteiro o quão valioso é o futebol feminino, o quão estrelas tem tem muitas estrelas no futebol feminino. E a gente precisa muito desse espaço. Agradeço demais a vocês, obrigada pelo convite. E é isso, cara, que vocês sejam muito felizes e o futebol feminino também. Tá e bom? o convite do casamento a gente vai ficar esperando, tá? Tá bom. Só pra te avisar isso. Essa super resenha que vocês conferiram aqui, né? E tem outras que vocês também podem conferir no YouTube de GZH. E antes da gente encerrar, é o seguinte, tá? Tem recado da Trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E também, olha aqui o recado da Fevale, hein? A Universidade Fevale tem a pós-graduação feita pra você. Aqui proporcionamos
conhecimentos técnicos e práticos para formar profissionais proativos e inovadores. Reunimos todos os elementos para fazer a diferença na sua carreira, preparando você aí para os desafios do mercado de trabalho. Então, se você deseja se destacar em sua área de atuação, acesse pos.fevale.br e garanta a sua vaga. E garantimos também a nossa presença na próxima semana aqui no Resenha das Gurias, Carol Freitas no Spotify, em GZH aqui no YouTube com imagens. Nós estamos em todos os lugares. Agora acabaram as férias, né? Agora é muito trabalho pra nós, tá? Então, nos vemos semana que vem, galera. Beijo, é as Tchau, tchau, gente!